bom dia a todos e a todas. O nome da minha apresentação é Se Eu Fosse Eu, Percursos de uma Aula sobre Clarice Lispector. E o objetivo desta apresentação é exemplificar e demonstrar algumas das aproximações pedagógicas à criação literária de Clarice Lispector nas aulas de português, gramática avançada e composição, aulas lecionadas em português e o curso Portuguese Artistic Approaches to the Portuguese Speaking Countries, aula lecionada em inglês. Para isso parte sobretudo do texto Se Eu Fosse Eu, de Clarice Lispector, e de um exercício de escrita criativa, assim como de um exercício visual elaborado pelos estudantes. A concretização destes exercícios revela uma aproximação mais intensa à criação literária de Clarice Lispector e mostra uma reflexividade que se faz a partir de dentro, de um pensar o texto na criação do próprio texto e na interface com a imagem visual. De um pensar o texto a partir do seu interior, a partir do próprio texto e também da relação com a imagem. Esta apresentação procura ainda aprofundar alguns dos elementos essenciais deste texto, dos desafios da sua tradução para inglês, assim como a sua implementação na sala de aula em contexto de ensino de língua, de literatura e da cultura. E eu gostava de começar esta apresentação com uma pequena desaceleração, pensando nos versos da poeta argentina Alejandra Pizarnik, que nos diz que a visão do esgoto, uma visão do esgoto, pode ser uma visão do mundo. A rebelião consiste em olhar uma rosa até pulverizar os olhos. Eu gostava de pegássemos nestes versos iniciais de Alejandra Pizarnik, de um poema curto de Alejandra Pizarnik, e que pensássemos nesta rebelião que consiste em olhar uma rosa até pulverizar os olhos. E que pensemos por momentos que este ato da tensão intensificada de rebelião é também uma revolução da atenção, uma atenção revolucionária que eu quero aliar um pouco à própria visão do mundo de Clarice Lispector. Há em Clarice Lispector uma atenção revolucionária, um olhar intensificado para as coisas, para o ovo, para a pedra, para o grilo, para o inseto, para a barata, que é também um olhar revolucionário, é um olhar de intensificação e que de certa forma se alia a este olhar até pulverizar os olhos. Há também em Clarice Lispector um olhar aceso, intenso, que se alia a este olhar intensificado que nos fala Alejandra Pizarnik. Um olhar e atenção como um ato revolucionário. É desta atenção como um ato revolucionário que parte a visão de Clarice Lispector frente ao texto. E é desta atenção, face ao pormenor, face ao mínimo, face à vida que late no que nos rodeia, que parte o discurso e o texto e o fazer poético de Clarice Lispector. Eu gostava de chamar a atenção para este olhar revolucionário, esta atenção inerente à visão de Clarice Lispector, como um ato de rebelião, que queria conectar com um outro texto do escritor e poeta espanhol José Mário Combreño, que nos diz, num pequeno poema intitulado Metades, o seguinte: ao homem toma-se-lhe o pulso pelo braço direito, à mulher pelo esquerdo, aos homens lê-se-lhes a sina na mão com que comem, às mulheres na mão com que dão de comer. As meninas inauguram os livros pela última página, os meninos pela primeira. Se fecham um olho, vê-se a metade do mundo. Se fecham ambos, vê-se o mundo inteiro. Eu gostava que parássemos um pouco aqui neste poema de José Mário Combreño e que pensássemos nestes versos finais. Se fecham um olho, vê-se a metade do mundo. Se fecham ambos, vê-se o mundo inteiro. E chamar um pouco a atenção para que estes dois olhares que temos inerentes à criação de Clarice Lispector em muitos momentos da sua obra. Se por um lado temos um olhar de uma atenção revolucionária, de um olhar às coisas até pulverizar os olhos, face a hipérbole e face a esta intensificação, por outro lado temos por vezes
um fechar ambos os olhos para ver o mundo inteiro. Um fechar os olhos para ver o mundo inteiro. E nesse sentido, temos um sentido de profundidade, de mergulho no interior, de intensificação e descoberta do mundo a partir de uma visão de dentro. Há um mundo que se vê fechando os olhos, olhando de certa forma para dentro. Isso pode ser algo que Clarice nos alerta continuamente. Eu gostava de que pensássemos nesse fechar os olhos para ver o mundo inteiro como algo que é inerente a alguns dos seus textos. Um gesto de mergulho na interioridade, que é também uma atenção e uma atenção revolucionária. Para isso gostava que partíssemos deste texto, Se Eu Fosse Eu, onde Clarice Lispector explora uma questão do desdobramento da identidade, num certo mergulho na interioridade. E gostava que lêssemos o texto com atenção. Eu vou passar a ler. Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura de papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até a minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver, a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos enfim a plena dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados num êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não acho que já estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Eu gostava que fizéssemos aqui um exercício de desaceleração, de pensar este texto a partir de dentro também, e que atentássemos desde logo a uma primeira característica do texto, que é uma característica de muitos dos textos de Clarice Lispector. Por um lado, e fazendo uma primeira leitura, uma primeira procura em motores de busca, por exemplo, na internet, uma primeira procura, podemos encontrar Se Eu Fosse Eu, poema, ou, numa segunda entrada, Se Eu Fosse Eu, crônica. Temos logo diferentes géneros que são atribuídos a este texto, diferentes categorizações textuais, e isto é um dos fatores essenciais de Clarice Lispector, a hibridez de género, que se mostra aqui plenamente. Vemos que no texto traduzido para inglês ele foi inserido em Selected Chronicles, e então gostava de chamar a atenção para algo que nos diz o escritor português Gonçalo M. Tavares. Não existe a ação de tornar híbrido um texto. Um texto é naturalmente híbrido. A linguagem mistura espontaneamente. Ficção é ensaio é ficção. Apenas existe o ato de impedir o híbrido na linguagem. A pureza na linguagem é artificial. Eu gostava que pensássemos nessa citação de Gonçalo M. Tavares, pensando que os textos são naturalmente híbridos.
E desta hibridez nos fala sobretudo Clarice Lispector, desta mistura espontânea da linguagem inerente aos seus textos, que nos mostram que ficção é ensaio é ficção, que qualquer forma de categorizar um texto é limitá-lo, ou é tentar limitá-lo. Os textos de Clarice Lispector, e neles este, Se Eu Fosse Eu, resistem a uma hipersimplificação de género, de categorização. Resistem a qualquer compartimentação estanque. Esta mistura espontânea do texto Se Eu Fosse Eu é algo inerente ao texto, e eu gostava que partíssemos logo deste título. Se Eu Fosse Eu é um texto, é um título que nos chama a atenção logo pelo contacto que tem com uma expressão feita da linguagem coloquial, em que muitas vezes usamos quando nos referimos, por exemplo, a uma terceira pessoa ou a uma segunda pessoa. Eu posso dizer em relação a um amigo, imaginemos que o meu amigo tem um exame amanhã e não estudou, e eu posso lhe dizer, ou posso dizer a um outro amigo, se eu fosse o João, eu teria estudado para o exame. Eu estou a colocar-me na sua posição para criar outras hipóteses alternativas àquilo que eu teria feito. Ou então eu posso dizer ao João, se eu fosse a ti, eu teria estudado para o exame. Temos então este se, que no caso do título, Se Eu Fosse Eu, nos implica uma condição. Se eu fosse eu, neste caso, pede que usemos o subjuntivo no imperfeito, se eu fosse, e que depois a continuação da frase fosse o condicional. Se eu fosse a ti, teria estudado mais para o exame. Ou estudaria mais para o exame. Neste caso, sentimos desarmados perante este título, porque não estamos presentes nem diante de um se eu fosse ele, se eu fosse ela, se eu fosse a ti, mas se eu fosse eu. Apresenta-se logo um desdobramento, uma duplicidade do eu, um eu que aparece duas vezes na frase, se eu fosse eu. E esta leitura do título mostra-nos uma primeira zona de intensidade que nos vai começar com uma pergunta. O texto começa-nos com uma pergunta que surge de um facto. Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? E é importante pensar que este texto começa com uma pergunta e não começa com uma afirmação. Não começa, de certa forma, com o indicativo. Começa-nos com o subjuntivo. Começa-nos com as questões. E aqui é importante a presença do subjuntivo, a presença do questionamento, como algo que nos mostra, mais do que uma certeza, um campo de hipóteses, probabilidades, de expectativas, de algo que está dentro do campo do possível e não do que está já realizado. A pergunta, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Clarice Lispector continua. Às vezes dá certo este exercício, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor sentir. Partimos então desta pressão, deste constrangimento, como a Clarice Lispector nos dirá a seguir, e desta proposta que nos faz, diretamente ao leitor. Há uma interpelação ao leitor. Experimente, usando, desde logo, usando uma interpelação direta ao leitor. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara. E eu gostava que partíssemos desta frase, deste contacto com o leitor, deste experimente,
E desta proposta, se você fosse você, como seria e o que faria? Foi esta precisamente a proposta que eu fiz aos meus alunos do curso Introdução à língua, literatura, cultura dos países de língua portuguesa, um curso selecionado em inglês em que falamos um pouco de crónicas, vimos algumas das crónicas de Clarice Lispector traduzidas para inglês e vimos a tradução por Giovanni Pontiero em Selected Crónicas, vimos algumas crónicas de Clarice Lispector. Foi uma das aulas em que notei uma das maiores aderências por parte dos alunos e que terminou e maior interesse por parte dos alunos que ficaram cativados pelos textos de Clarice Lispector, mas sobretudo que reagiram de uma forma viva a estes textos. Desde logo a partir de um exercício de escrita. Eu pedi aos alunos para escreverem um texto livre, sem constrangimento de género, sem constrangimento de número de palavras, sem qualquer número ou limitação de caracteres, de tema, de estilo, sem de tema livre, em que apenas o título fosse este, Se Eu Fosse Eu. Como a aula é lecionada em inglês, partimos, e como vimos o texto em inglês, partimos de uma discussão sobre o próprio título e de uma própria discussão sobre o texto. Mas, sobretudo, eu gostava de chamar a atenção que na tradução em inglês de Se Eu Fosse Eu, aparece-nos o título If It Were Me. E começa o texto. Whenever I mislay an important document and cannot find it, I ask myself, if it were me and I wanted to keep a document in a safe place, where would I put it? Sometimes this work. But, continua o texto, mas eu gostava que parássemos aqui, sobretudo no título. If it were me. If it were me tem uma conotação diferente, na minha opinião, deste Se Eu Fosse Eu. Há aqui um eu, de certa forma, que se perde, uma duplicidade do eu, um desdobramento que se perde, de certa forma, nesta ideia. If it were me pode ser traduzido de uma forma mais aproximativa como se eu, se fosse eu. E eu achei importante que mantivéssemos aqui este If I Were Me. Este eu aqui é importante. If I Were Me. Se eu fosse eu. Corresponde mais ao próprio, digamos, em si também, ao próprio estranhamento e à própria intensidade que tem o título em português. Se eu fosse eu. Se eu fosse eu. E como o trabalho dos alunos partiu de um exercício, e como a maior parte dos alunos neste curso escrevem em inglês, eu dou-lhes a opção de escreverem em português, em espanhol, numa outra língua. Tive textos de alunos escritos em português e em espanhol, mas a grande maior parte dos textos foram escritos em inglês. E os alunos, depois de um período de discussão do texto na aula e de outras crónicas de Clarice Lispector, fizeram na última parte da aula um texto a partir deste livro, a partir deste título, Se Eu Fosse Eu, If I Were Me. Eu gostava de chamar a atenção que os trabalhos dos alunos, que todos tinham este título, If I Were Me, ou quem escreveu em português, Se Eu Fosse Eu, mostraram uma reação, também ela híbrida, tal como é o interior do próprio texto de Clarice Lispector. Alguns alunos escreveram textos em verso, outros em prosa, outros escreveram pequenas reflexões, pequenas histórias pessoais. Há uma grande hibridez, um grande conjunto de textos e versos que nos mostram uma forma de pensar o texto a partir de dentro, uma forma de responder ao texto de Clarice Lispector, ou de pensar o texto de Clarice Lispector, criando ainda mais perguntas, mas através do próprio exercício de escrita. E eu considero aqui essencial, numa aula
sobre Clarice Lispector, considero importante o exercício de escrita, o abrandamento, a desaceleração, o pensar o texto a partir do dentro, a partir também de um próprio pensar o eu, que é também um ato de escrita. Os alunos escreveram, na última parte da aula, alguns deles, e normalmente eu nas últimas partes das aulas dou normalmente um exercício de escrita criativa em que os alunos escrevem e muitas vezes na parte final podem não acabar o texto e eu dou algum tempo mais para eles escreverem em casa. E neste exercício, alguns acabaram na aula, mas muito poucos. A maior parte deles pediu mais tempo, precisou de mais tempo e usou desse tempo em casa para escreverem a continuação do texto. Tive alunos que escreveram passado 3 dias, tive alunos que escreveram passado uma semana, mostrando desde logo que este texto e que esta pergunta exige tempo, exige profundidade, exige diálogo, exige aproximações, exige questionamentos, exige um aprofundamento e um mergulho, de certa forma, no interior, que é algo que é inerente à escrita de Clarice Lispector. Um fechar os olhos para ver o mundo inteiro. Esta aproximação que os alunos fizeram a partir da escrita ao texto de Clarice Lispector mostrou-nos, por exemplo, algo que não partia só do texto. Por exemplo, um dos alunos, depois, no final da aula, disse-me o seguinte, que este era o exercício mais difícil de escrita que tinha sido feito durante a aula. E este exercício foi feito no final do trimestre. Ou seja, que de todos os exercícios do trimestre, este era aquele mais difícil, aquele que exigia mais, aquele que exigia uma maior... que provocava, de certa forma, em contacto com Clarice Lispector, um maior constrangimento. O constrangimento e deslocamento e desdobramento que a Clarice Lispector nos fala no próprio texto é algo que os próprios alunos sentiram no momento da escrita. Sentir esse constrangimento e sentir, de certa forma, o colocar desta pergunta, o habitá-la, é uma forma de maior imersão no texto de Clarice. Eu gostava de mostrar alguns exemplos. Por exemplo, um texto da aluna Fabiana Lake, que escreveu em inglês, e que nos disse: If I were me, I would live freely and not be worried about getting things done, because I always do. If I were me, I would not be afraid to wear my wildest outfits and most exciting accessories. If I were me, I would try to talk to everyone around me to see what my surroundings have to offer me and how they may contribute to my life. If I were me, I would smile all the time and laugh with everyone. If I were me, I would help those who need help, whether it be family and friends or complete strangers. If I were me, I would help those who need help, whether it be family and friends or complete strangers. If I were me, I would share my resources as much as I have extra. If I were me, I would love for free and unconditionally without expecting anything in return. If I were me, I would believe in the universe, things turn out as they are supposed to. E eu gostava de chamar a atenção para este lindíssimo texto da Fabiana Lake, como ele parte de uma estrutura e da repetição do próprio título, de uma repetição anafórica deste If I Were Me, e de uma suposição de um campo da expectativa que é também o campo do próprio texto Se Eu Fosse Eu, da Clarice Lispector. Há um pensar o texto a partir de dentro, um criar, imaginando um eu arquétipo, um eu possível, um eu dentro do possível, um eu em que se imagina a nossa, de certa forma, a nossa melhor versão, se eu fosse eu, if I were me. Mas eu gosto de chamar a atenção na parte final da aula, como este se eu fosse eu, é já um eu possível. Tudo o que escrevemos como resposta a este se eu fosse eu, todo o condicional que continuamos, é já algo possível dentro da nossa vida, porque falamos de nós próprios. E aqui eu gostava de chamar a atenção para um outro texto, de Daniela Fukushima, escrito em português. Se eu fosse eu,
viraria meus olhos para as pessoas que me desrespeitam. Se eu fosse eu, usaria sombra colorida todos os dias. Mas a vida não funciona assim. A sociedade cria expectativas. O importante é não perder a nossa essência. Não quero sempre me sentir como uma fugitiva. Temos então estas duas respostas criativas ao texto de Clarice Lispector que permitem uma aproximação a partir do próprio texto, do pensar o texto a partir de dentro. Eu gostava apenas de ler duas outras, uma de Emily Schatzel, Se Eu Fosse Eu, If I Were Me. If I were me, I'll bake cookies every day, dance without second-guessing each move, send the text, laugh in each funny moment, cry when comes the time, and move on from what spiraled. If I were me, I would live to the fullest, every single moment, for there's a future me that will be thankful in the end. E outro texto de Tim Mote, If I were me, I'd admire the trees, the flowers, the plants and the bees. We live too fast, sometimes we gotta freeze. Nature blessed us and we didn't say please. If I were me, I would say I love you more often. Life is a gift, but you are all gone, go soon. I'm remembering that night in Boston, your beautiful face floating like a balloon. E este texto lindíssimo de um eu possível, de um eu arquétipo, mas um eu possível, um eu que se quer alcançar, que se pode alcançar dentro de um desdobramento, dentro de um mergulho na própria interioridade, que é também em contacto com a própria Clarice Lispector, fechar os olhos, em que se experimenta de forma, nas suas palavras, em que se tem a experiência plena do mundo, a experiência do mundo. Habitar esta pergunta é ter a experiência do mundo. Em contacto, eu gostava apenas de chamar a atenção que este exercício permite aos alunos pensar o texto a partir de dentro, aproximar-se mais e desde dentro ao texto. Tive uma aluna, por exemplo, que fez um texto que depois mandou uma segunda versão do texto, ou seja, este exercício de contacto com o texto de Clarice Lispector pede tempo, pede aproximações, pede um mergulho na interioridade, pede uma certa continuidade, pede uma reflexividade atenta, acesa, em contacto também, de certa forma, com Alejandra Pizarnik, uma atenção revolucionária, neste caso uma atenção revolucionária a nós próprios, uma atenção e uma desaceleração importante e necessária à nossa própria visão, uma atenção a nós próprios, que é, de certa forma, uma atenção ao mundo. E eu apenas gostava de dizer que nos cursos de português Advanced Grammar and Composition, uso este exercício também, mas de uma outra forma, aproveitando para fazer uma pequena reformulação ou uma pequena revisão do subjuntivo, do imperfeito e do condicional. Os alunos podem escrever usando também o condicional, usando as formas gramaticais estudadas, pondo-as na sua escrita e pensando também o texto a partir de dentro, a partir de uma reflexividade que temos a partir do texto. A resposta a um texto de Clarice Lispector pode ser uma imagem, um exercício que eu faço normalmente com a Paixão segundo GH, uma resposta visual ao texto, mas pode ser também um próprio texto em resposta ou criando mais perguntas ao próprio texto de Clarice Lispector. Eu gostaria de ficar por aqui, agradecer a organização do Clariciana. Obrigado e bom dia. Obrigado.